Olá! Está entrando no ar mais um Elas Podem, podcast delas para elas. Eu sou a Aline Valim e estarei no comando dos microfones e hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo feminino, tema sugerido por vocês de casa. Vamos falar também sobre os desafios e a tomada de decisões que as mulheres precisam tomar para chegar aonde querem chegar. Mas para esse bate-papo super agradável, eu não estou sozinha, estão comigo a psicóloga Ellen Dias e a psicóloga e empresária Natália Ecker. Gurias, sejam muito bem-vindas ao Elas Podem. Obrigada. Vou pedir para vocês se apresentarem para o público de casa. Ellen, tu é a convidada do mês, tu já está acostumada. Então, eu sou a Ellen, sou psicóloga clínica, atuo aqui na cidade já de Arroio de Sal há uns 10 anos, logo que me formei, e atualmente também na cidade de Torres. Trabalho com dependência química na cidade de Capão da Canoa, especificamente, então, com dependência química. Que mais? Eu tenho abordagem, a minha linha, né, de teórica é a psicanálise, então sou uma completa apaixonada pela psicanálise, ainda estava falando aqui antes de gravar. E sou esposa do Letson, sou mãe da Alice e do Davi. É isso, eu acho, gurias. Bom, e tu, Nath? Então, sou Natália, atualmente sou sócia proprietária da loja Santa Praia, trabalho junto com meu marido, psicóloga de formação, mas dentro da área da psicologia organizacional, né? Moro atualmente em Arroio de Sal há 9 anos, então já Nossa. fazem 9 anos que nós nos mudamos por conta da loja, né? Uhum. Mas me criei, estudei em Caxias do Sul. Então, agora aqui já considero a minha cidade, fui super bem recebida em Arroio de Ai, que Sal. bom. E aqui Já virou estamos, né? marisqueira. Eu sou natural de Torres, né? Então Então já eu era. voltei às origens. Isso Voltei pro aí. litoral. Então vamos começar falando disso, né? Tu é psicóloga por formação, pós-graduada em gestão do comportamento organizacional. Então, como a psicologia entrou na tua vida? Então, a psicologia ela entrou na minha vida naquela época de ensino médio, né? Onde começam aquela busca pela profissão, começam os questionamentos, né? Que área seguir, o que fazer. E aí a gente tem feiras de profissões, a gente passa por alguns momentos na própria escola que nos instigam a pensar. O plano era medicina, descobri que não era para mim, de uma maneira assim bem dramática, não lidei muito bem com sangue. Se não fosse o sangue, talvez. Talvez. Mas era sobre pessoas, né? Era sobre trabalhar com pessoas e buscar servir pessoas. Então, eu fui buscando entender um pouquinho mais, né? Na época que eu estava no ensino médio, minha mãe fazia terapia, eu vi o quanto ela se beneficiava do processo terapêutico, né? Surgiu a pergunta: e aí, vamos prestar vestibular para quê? Psicologia. Era isso. Para mim era uma certeza. Era o que eu queria fazer e estava dentro de mim. Passei no vestibular, entrei na faculdade aos 16 anos. Então, Nossa, aos super jovem. 16 anos, na minha primeira aula de psicologia, eu já sabia que eu estava no lugar certo. Que legal. Era sobre estudar pessoas, era sobre relacionamento. E num primeiro momento vem a clínica, né? Psicologia clínica é o que toma à frente, né? A maioria dos psicólogos hoje buscam a área pela clínica, mas se apresentou para mim um viés organizacional dentro das empresas. Na minha época de faculdade, nós estagiávamos em 4 áreas. Eu não sei se atualmente é assim o currículo dentro da psicologia. Aqui eu acho que sempre foram 2 áreas o estágio. Estagiei dentro de 4 principais áreas, então a gente teve a oportunidade dentro da clínica, dentro da organizacional, dentro da comunitária, e aí a gente foi definindo dentro desse escopo a área que a gente mais se identificava. Eu tive a oportunidade de estagiar dentro das empresas Randon, eu fazia parte do time de RH da Fras-le, e ali que surgiu uma paixão assim maior ainda, né? Então, a área organizacional, estar dentro das empresas, trabalhar no RH, no recrutamento e seleção, desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de talentos, Era isso que eu ia te suporte. perguntar. Tu atuou na área de consultoria empresarial, né? Como Exatamente. foi essa experiência? A minha formação, eu saí da faculdade trabalhando dentro das empresas Sandon, na consultoria.
Então, essa oportunidade já fez com que eu buscasse uma especialização, que foi a minha pós, para ampliar esse leque. E aí conhecer um pouquinho mais de cada uma das áreas dentro das empresas, porque a diversidade de setores e as próprias demandas do trabalho faziam com que a gente entendesse um pouquinho de cada uma das realidades e pudesse contribuir com os gestores, com as equipes, com o próprio RH. E aí essa experiência veio agregar justamente nesse conhecimento do que é, né, estar dentro de uma empresa como psicóloga e fazer um trabalho que vai além dessa escuta, né, do outro. É um trabalho que engloba um todo de uma organização. Uhum. E foi assim que surgiu essa vontade de empreender e a Santa Praia na tua vida? Então, Aline, acho que tudo que a gente passa na nossa vida nos prepara para um momento que vem na sequência, mas que muitas vezes a gente não sabe o que é, né? Uhum. A Santa Praia foi uma grande surpresa na minha vida. Foi aquela oportunidade, digamos assim, que passa uma vez e se a gente não agarra, ela pode passar e pode não voltar, né? Eu e meu marido, então, na época nós morávamos juntos e tínhamos o sonho de morar na praia. Aí um dia a gente vai morar na praia, um dia a gente quer morar na praia, né? E aí a gente foi amadurecendo essa ideia, mas como nós vamos morar na praia? O Guilherme sempre trabalhou com vestuário, né? Ele já tinha o conhecimento de como era trabalhar com moda. Ele era representante, então, de uma empresa e ele tinha esse conhecimento. Mas aí surgiu a oportunidade da Santa Praia de assim, quem sabe, quando nós fomos apresentados por um amigo nosso a essa loja que já existia, quem sabe vocês experimentam, né? Ele já queria se desfazer do negócio, uma temporada, né? A loja, ela era inicialmente uma loja só de verão. E disse, bom, vamos passar uma temporada, vamos ver o que acontece, como é que vai ser, né? E nesse início, sim, ele foi um início bem desafiador, porque nós levamos em paralelo as duas coisas, uma vida em Caxias e uma vida no litoral na temporada de verão. Nossa. Então, a primeira temporada realmente, assim, foi realmente um desafio, foi para nos desafiar, mas foi um momento em que a gente entendeu assim, poxa, estamos na praia, que era o que a gente sempre quis, e estamos entendendo nesse nosso pequeno tempo em que existe um espaço para nós aqui. Existe um lugar na cidade, existe um lugar para o nosso comércio, para a gente acreditar e apostar nesse sonho de morar na praia, que junta justamente a qualidade de vida, os benefícios de estar pertinho do mar, com a oportunidade de ter um negócio dentro de uma área que, vamos lá, eu herdei do meu marido, né? Ele tinha o conhecimento principal. E aí resolvemos nos desafiar e abraçamos. Vamos ficar o ano todo. No primeiro verão. No primeiro verão, a gente terminou o verão já decidido que a gente queria esse desafio para nós. E vocês daí vieram, tu disse que vocês dividiam a vida entre Caxias e o litoral, e daí vocês decidiram ficar. Ficar no litoral. Nos mudamos, viemos de mala e cuia. Fomos muito bem recebidos, assim, na cidade no primeiro momento, mas enfrentamos os desafios que é ter uma empresa no primeiro ano, né, se consolidando, entendendo as demandas, né, entendendo qual que era o nosso lugar, o nosso propósito e nos amarrando cada vez mais a isso que a gente queria fazer, né, o modo que a gente queria servir. Então foi, de certa forma, uma migração, né, migramos para um novo empreendimento, porque por mais que ele era representante, ele também não tinha a experiência de estar à frente, né? Mas unimos esse sonho com coragem bastante e aqui estamos, 9 anos. Eu ia perguntar 9 anos, gente, ano que vem 10 anos, ano então, que vem de 10 Santa anos, Praia. Tem festa. Tem festa! Eles já nem gostam de uma festa lá na loja. É verdade, é verdade. E como a tua formação te ajuda no dia a dia de empreender como empreendedora? Então, assim, acho que, como eu falei antes, tudo que a gente passa na nossa vida vai nos preparando
os momentos que vêm a seguir, né? A psicologia e o próprio fazer organizacional dentro de uma empresa me ampliou o leque para entender realmente tudo que eu precisava fazer para administrar o negócio, porque hoje a gente trabalha com venda, mas a gente tem um administrativo, a gente tem um marketing, a gente, né, é RH, é contabilidade. E caminhar por todos os setores de uma empresa me preparou hoje para entender melhor, né, e conseguir posicionar a minha empresa dentro dos valores que eu acredito que ela deve seguir, né? Então, é uma bagagem bem importante e propriamente a questão da atualização, né? Eu sempre gostei de estudar, sempre gostei de ler, de buscar, e isso é uma constante na vida do empreendedor, né? Ser empreendedor hoje, para mim, é sentar numa cadeira que está fora da zona de conforto. E a gente precisa. Todas as vezes. A gente precisa se desafiar, aprender constantemente e estar reinventando o nosso negócio. As práticas que a gente tem hoje não vão ser as mesmas que a gente tem que ter amanhã para nos levar para um outro patamar, né? A gente quer crescer, a gente quer evoluir, então a gente precisa se preparar para isso. Nath, qual é o maior desafio que tu, enquanto mulher, já teve ao empreender? Difícil, né? São muitos. São muitos, e eu acredito que muitos deles não são exclusivos por ser mulher. Realmente são desafios que a gente se depara quando a gente entra no empreendedorismo. Né? Vamos lá, a gente tem que saber lidar com as dificuldades, e isso muitas vezes a faculdade não nos prepara, né? Como lidar com as dificuldades? Por exemplo, no meu negócio hoje, no litoral, a gente tem uma alta temporada e uma baixa temporada. São picos assim do 8 para 80, e a gente sai do 80 e vai lá para o 8, né? Em termos assim, muda bastante coisa. A gente aumenta a equipe, a gente aumenta o horário de trabalho para dar conta da temporada de verão. A gente tem um fluxo de compras muito maior, a gente tem que estar atento a muitos outros fatores para conseguir empreender no verão, né? Na baixa temporada, a gente tem uma realidade de um movimento um pouco menor, mas ao mesmo tempo uma preparação para o que está por vir, né? Como eu falei antes, assim, a gente tem que estar sempre se desacomodando para entender, bom, eu quero crescer, por onde eu tenho que ir, o que eu preciso mudar na minha empresa? Eu preciso acrescentar produtos, eu preciso mudar fornecedores, como eu quero me posicionar para o próximo ano estrategicamente para que a gente possa crescer e melhorar, né? Então, a gente passa por uma baixa temporada e enfrenta os desafios tanto na alta quanto na baixa, mas de forma em que a gente tem que estar muito conectado ao nosso propósito para a gente não desistir do nosso sonho, para a gente não abandonar na primeira dificuldade, porque as dificuldades elas vão surgir. E eu costumo dizer assim, bom, na minha vez de empreender, né? Quando a gente cresceu e resolveu ter a nossa empresa, veio uma pandemia. E aí, o que nos preparou? A pandemia se fez presente hoje de novo. De todos os episódios a gente estava falando. Gente. A gente vai gravar um episódio só sobre a pandemia, porque pesou tanto na vida de todo mundo que todas as mulheres entrevistadas citaram alguma coisa das suas vidas ou alguma coisa no seu negócio, como todo mundo citou a pandemia, todas. Eu acho que além das dores, né, e desse luto que foi, né, a pandemia, ainda assim a gente precisou se reinventar muito. Muito. Então isso modificou, não é só o período de pandemia, é o antes e o depois, porque ninguém mais foi o mesmo, principalmente eu acho que na questão profissional, né? Sim, nossa, foi assim, realmente um divisor de águas, né? O antes da pandemia e o depois da pandemia. No sentido de que a empresa teve que se reinventar. Né? A gente teve que repensar e adotar novas estratégias, porque ninguém sabia o que ia acontecer, ninguém sabia o que fazer. A gente imaginava 15 dias, né? Vamos fechar por 15 dias. Vai ser rapidinho, quando a gente vê, né? Isso foi se prolongando. Mas, de novo, quando a gente está conectada com o nosso propósito, a gente pega os desafios e faz deles oportunidades de crescimento, né? Porque a gente entende, eu estou ali para servir, hoje eu quero servir o meu cliente, estou conectada com o meu negócio de uma forma
em que, ok, o que eu acredito sobre a minha empresa e o que eu faço por ela é o suficiente para me manter firme e forte nesses momentos de desafios, de crise. E as crises, elas são cíclicas na história, né? A gente sabe que, ok, passamos por uma, a gente sabe que outras virão, né? Então, acho que essa questão de estar conectada, de trabalhar a mentalidade, o autoconhecimento é muito importante, porque a gente o primeiro desafio, acho que é com a gente mesmo, né? A questão que veio assim com a internet, do quanto a gente tem que estar expondo a nossa empresa, falando numa rede social, conversando com o nosso cliente, nos aproximando. Tudo isso são coisas que vão justamente moldando, né? Foram moldando os negócios, estão moldando os negócios hoje em dia, e a gente precisa, de certa forma, acompanhar algumas tendências para se colocar no mercado. Então, é um desafio bem grande, sim, de estar conectada com o propósito, de ter esse autoconhecimento, e para mim é inevitável falar de saúde mental, né? Física, mental e espiritual. Acho que é uma tríade, assim, a gente tem que estar fortalecido, né? Porque muitas das empresas a gente vê que não vão para frente justamente porque quando as primeiras dificuldades aparecem, já não se está mais conectado com o propósito do que a empresa Eu surgiu. tava pensando nisso, Nath, até ia te perguntar se tu concordava, porque eu sempre tive para mim, né, que a constância, ela é essencial. A gente mora num lugar, né, que é extremamente interiorano, né? A gente mora no interior e tem isso que muitas vezes a gente escuta, empreender na Rua de Sal é muito difícil, tu manter um negócio na Rua de Sal é muito difícil, por ser uma cidade que em comparação, de repente, às nossas cidades vizinhas, ela é uma cidade menor, né? Em alguns aspectos tem algumas ofertas, eu acho, né, das outras cidades que a gente ainda não tem. Eu acho que por essa característica de ser uma cidade menor. Então, é um pouco mais difícil de se manter no mercado de trabalho, é um pouco mais difícil de tu se consolidar, eu acho, né? E a constância, ela é determinante, porque muitas vezes tu investe, apesar de tu precisar estar sempre se reinventando, sempre investindo e se atualizando, se tu não mantém o teu foco e o teu desejo lá do teu propósito, da essência, e tu fazer. Porque quando a gente emprega amor naquilo que a gente quer e que a gente faz, vai dar certo. Só que às vezes demora, né? Às vezes demora. E tu manter essa constância é o mais difícil. Às vezes a gente vê as pessoas investindo e fazendo, e às vezes passa um ano, dois, e depois, não deu certo, né? Não deu porque aqui não dá certo, né? Isso que tu falou, vocês apostaram e fizeram dar certo, né? Mas eu acho que porque a constância é essencial, né? A gente não pode desistir, né? Sim, e a gente tem que ter expectativas próximas da realidade, E saber né? lidar com as frustrações E que vão vir. saber lidar com as frustrações, exatamente, né? Porque às vezes o empreendedorismo vem com aquela fantasia, né? Bom, eu vou empreender, eu vou ter liberdade, mas peraí, de que liberdade a gente está falando, né? A gente está empreendendo, isso que vai transformar a minha vida financeira. Opa, mas tu tem aí não apenas a tua vida financeira para gerenciar, tu tem a vida financeira do teu negócio, né? Tu tem que cuidar da saúde financeira da tua empresa. Então acaba que a gente tem que alinhar muito bem as expectativas, e isso é desafiador para muitas pessoas que na empolgação, vou abrir um negócio. Opa, estudei o mercado, entendi a demanda. Separar a vida financeira dos dois também, porque esse é um Também. erro, acho que muito comum, né? Eu acho que Mistura sim. tudo, né? Ainda mais Sim. vocês ali que são família, tudo junto. Eu acho que é um dos grandes erros, né? É um grande erro. Eu vou no mercado, pego 10 reais do caixa, né? Antigamente era assim, né? E a gente não consegue, às vezes, identificar, né, como está a saúde do teu negócio, né? Se tu não consegue ter essa separação. Ou a tua, né? A tua vida financeira. Da vida financeira. E até porque, assim, bom, a gente trabalha com vendas, né? Então, assim, o quanto da venda está se transformando em faturamento do negócio. Então, não significa que eu estou vendendo, que eu estou faturando, isso. né? E as despesas. Então, justamente essa bagagem que eu trouxe da minha experiência com as empresas, ela me facilita hoje a enxergar e a entender, né? É desafiador empreender e a gente precisa estudar, a gente precisa se preparar para isso, né? O Brasil ele é o 7º país com mais número de empreendedoras.
né? Dos 52 milhões de empreendedores existentes no país, 32 milhões são mulheres. 46% dos empreendedores, dos empreendimentos iniciais são iniciados por mulheres. 49% das empreendedoras mulheres são também chefes de família. Podemos dizer que as mulheres são empreendedoras por natureza, gurias? Eu acho que a mulher... Vou dar meu pitaco. Não pitaquei ainda hoje. Eu acho que nós, mulheres, a gente, principalmente nos tempos atuais, onde nós nos permitimos mais, e o mundo nos permite ir mais também, nós somos multitarefas, né? A gente consegue fazer muitas coisas. E eu acho que vem muito da mulher empreender, né? A mulher está passando por dificuldade em casa. Vou fazer um pão para vender. É empreender, né? Vou fazer um bolo. Então, eu acho que é muito da mulher até gerir a própria casa. Ah, mas eu nunca trabalhei fora, né? Mas gestar uma casa, gerir uma casa é uma forma de tu empreender também. Então, eu acho que sim, que é muito nosso isso. O que vocês acham? Eu penso que, acho que tudo isso, né? Não sei se é nato ou não, mas eu acho que é por conta de uma construção e também porque o lugar da mulher no mercado de trabalho, ele não, até muito pouco tempo, ele não estava definido, não existia esse lugar, ele foi um lugar construído, né? Então, a partir dessa construção, eu acho que dá brecha aí para a gente poder, então, o que vamos fazer, né? Porque era uma interrogação, não era nada pronto. Então, né, a partir dessa interrogação, existe algo ainda, né, desde antes e ainda a ser construído. Então, acho que dá brecha para essa. E daí? O que vamos fazer? O que tem de mim? O que eu tenho de melhor de mim que eu posso, então, ofertar, né? No que eu vou investir? Gurias, concordo, sim, né, com essas colocações. Acho que a gente a mulher empreende em muitas áreas da sua vida, né? Como tu falou, e somos muito bem-sucedidas em várias áreas, não necessariamente à frente de uma empresa, né? Mas não é o perfil de todas também, né? Então, assim, a gente tem que ter uma diferenciação entre o que eu estou fazendo para dar conta das demandas do dia a dia e, ao mesmo tempo, o que é abrir uma empresa, formalizar este negócio, né? E eu digo isso porque também o nível de mortalidade das empresas é muito alto nos primeiros anos, né? A gente tem mais de 40% de empresas que fecham antes de completarem 5 anos, né? Então, de novo, alinhar essas expectativas e entender, não é o perfil de todas e tá tudo bem. Tá tudo certo, né? Certo, né? A gente não precisa ocupar todos os lugares ou amadurecer a ideia também leva tempo, né? Um negócio dar certo, dar resultado também leva tempo. Então, tudo são construções, né? Que a gente vê que as mulheres têm sim um espaço ainda grande para conquistar e estão fazendo bom uso, assim, desse espaço, mas tudo bem se não for o O importante lugar é ser a ser feliz, né? ocupado. E às vezes a gente vai fazer tentativas, né? Para ver se aquilo faz sentido ou não na minha vida. Exatamente. E às vezes não faz, e às vezes super faz, né? Tu falou antes ali em planejar, né? Ah, tu falou, na verdade, já várias vezes, não sei o que planejar isso, planejar. Tu acha que o planejamento, ele é importante? Fundamental. Antes, durante... Antes, durante, depois, e a gente tem que reavaliar o nosso planejamento, né? De novo, vamos lá, a gente teve pandemia, a gente tinha um planejamento para aquele ano, a gente teve que reestruturar. Aprende, corrige, seja rápido para corrigir. A gente não está imune de errar, mas a gente pode ser rápido para corrigir os nossos erros e, de novo, nos colocar no caminho que a gente está buscando, né? Mas eu acho fundamental, eu acho que o planejamento, a gente tem que estar pensando, amadurecendo essas ideias, é o que diferencia hoje, daqui a pouco, de um empreendedor amador, de um que já está há mais tempo E à às frente do vezes eu negócio. escuto as pessoas falando, mas meu planejamento está aqui, né? É essencial tirar daqui e colocar aqui no papel? Eu sou old school, né? Eu sou do papel, eu gosto da minha planilha, da minha tabela, da minha agenda. Então, eu gosto muito de escrever esses objetivos. Uma, porque eu entendo que quando a gente escreve, a gente se compromete, né? Você tirou
de algo que era puramente mental e transformou aquilo em algo concreto, que são as palavras. Então, você já se comprometeu, de certa forma, com uma estratégia de ação, né? Ok, estou planejada. E aí, mão na massa, né? Entender o quanto que aquilo vai ser possível viabilizar ou não. Eu te pergunto porque eu era muito assim. Eu tenho tudo na cabeça, mas o outro não sabe o que está na minha cabeça. E a empresa não é formada só por mim, né? Somos um time. Então, da importância, hoje eu aprendi a importância da gente tirar da cabeça da gente e colocar no papel. Eu considero muito importante, assim, para mim é uma coisa que me ajuda a realmente entender os próximos passos, a definir o caminho que a gente vai seguir. E já aconteceu contigo de tu planejar, parecia ótimo na tua cabeça. Mas quando tu passou pro papel, a ideia não era tão boa assim. Ah, Isso já. acontece comigo. Já. Que bom que não é só comigo. Fica tranquila. Fica tranquila. Isso foi o que pensei. E acho que aí tu falou, assim, uma parte bem importante, que quando a gente trabalha com equipe, por mais que a gente esteja à frente do negócio, a gente tem que estar aberto a ouvir o outro, né? E o olhar do outro, a percepção do outro, justamente faz a gente repensar as nossas crenças, né? Então, essa posição de, eu sou dona da verdade, eu vou executar aquilo que eu pensei, eu vou do início ao fim, para mim isso não funciona. Para mim tem que ser justamente uma construção, né? E hoje eu trabalho com um time de pessoas, nós temos um time e todas contribuem. Eu gosto de dar voz para que a gente possa repensar, né? Eu sempre digo, vamos repensar, né? Será que eu tive essa ideia, mas será que estou indo para o lado certo, para o lado errado? E aí eu trabalho junto com meu marido, né, gente? Então, assim, é uma constante troca. A gente tem que estar de acordo um com o outro para que a gente possa viabilizar, né? E como é trabalhar com ele? Porque nós já tivemos outras pessoas que passaram por aqui que trabalham com os maridos, então para algumas, na verdade para todas acho que foi difícil até conseguir organizar, né? Mas digamos de sabedoria popular, né? O pessoal sempre fala que é muito difícil, que é muito difícil. Então, assim, eu gosto muito de trabalhar com o Guilherme, porque a gente se complementa, né? Muitas vezes ele diz assim: tu é o coração da empresa, né? Tu tá sendo o cérebro, tu tá pensando só financeiro. Então, assim, acho que a gente se complementa muito. Mas é claro que a gente conseguiu, com o tempo, evoluir essa relação, porque a gente tem que ter momentos de casal, momentos de empresa. Então, é reunião, precisamos conversar sobre, precisamos definir algumas coisas, e aí a gente tem que eleger momentos para que isso não se atravesse o tempo todo na vida de casal. Mas é uma tarefa difícil. Às vezes a gente está A empresa está dentro de casa e os casamentos dentro da empresa. Tá jantando ali, lembrei, a gente precisa falar com o fornecedor, tem que fazer pedido, tá faltando, olha só, tu fez tal coisa. Então, assim, opa, peraí, é o momento, não é? Então, assim, a gente muitas vezes trata na hora, porque é a hora que vem o assunto, né? Mas tem horas que a gente, não, mas peraí, vamos dar um tempinho, vamos segurar esse assunto, amanhã a gente conversa, às vezes no calor da emoção também, com opiniões diferentes, não, é melhor a gente amadurecer as ideias para ver o que a gente vai fazer, né? Mas eu gosto muito eu sou suspeita, eu acho que eu sou muito feliz, né, de trabalhar com ele, tive muita sorte, assim, de ter na mesma pessoa um sócio, um amigo, um companheiro, uma pessoa que eu posso dividir meus medos, meus anseios, né? Porque, de novo, falando de desafios, eu acredito que empreender sozinha é um desafio, uma carga muito grande. E eu acho que muitas mulheres enfrentam isso, né? Na cara e na coragem, abrem seu negócio, sua empresa, e vai indo dia após dia. E aí é o que eu digo, às vezes a gente está desanimado, eu tenho ele que vai lá e me puxa do fundo do poço, não, vamos lá. Às vezes acontece o contrário, ele desanima e eu tô com o gás, a gente, vamos lá, vamos replanejar, vamos pensar. E assim a gente vai se ajudando, né? Vai se equilibrando. Claro, apoio, né? Apoio.
Enquanto tu toma teu chimarrão falando tanto em empresas, eu quero agradecer as empresas que nos apoiam aqui no podcast. São elas que permitem que nós estejamos aqui todas as quintas-feiras conversando com vocês. Então, agradecer a Sal da Terra, Pub 36, Dona da Praia, Ana Help Store, Inventar Comunicação e Hoffman Odontologia e Saúde. E aproveitem já, pesquisem essas empresas nas redes sociais e já aproveitem e sigam elas. Conseguiu terminar enquanto eu fiz o meu jabá ali? Quase, tem um golinho aqui. Na verdade, isso, né, falar das empresas que são parceiras é um pouco de network, né? Então, eu gostaria de falar um pouco de network. Todo mundo fala muito, é uma palavra que está em alta, né? Ah, network, network, network. A gente sabe da importância que é, principalmente nos dias de hoje, tu ter contatos, tu saber quem faz. Ah, eu não sei, mas eu sei quem faz. Eu não sei quem faz, mas eu sei quem vai saber. Né? Então, esse é o network, é tu ter uma linha, uma rede de contatos que tu pode recorrer quando tu precise. Essa rede de contatos que né, a gente brinca que é importante, brinca não, é importante para a vida da gente, para o trabalho, é importante também para empreender. Com certeza, é fundamental. Assim como para encontrar essas pequenas soluções, é para dividir dores. Porque os empreendedores, eles trilham um caminho de pedras bem parecido, né? No que se refere aos desafios Enfim, por mais que sejam ramos diferentes, a gente sabe quais são os nossos desafios. E esse networking, ele ajuda não só a encontrar soluções para esses desafios, mas também outras alternativas, né? Quantas vezes numa conversa entre amigos, né, entre parceiros, já sei, né? Vamos unir forças, né? Vamos trabalhar juntos. E eu acho que até esse momento, assim, tu falou das empresas parceiras ali, a gente trabalhou recentemente em parceria com a Ana Help, né? Numa collab, assim, muito legal, em que isso é networking, né? Ela tem o negócio dela, ela tem o know-how, a gente tem o nosso, e a gente se uniu para produzir algo diferente. E eu acho que carece bastante ainda esse sentido, assim, de conversas entre empresários para que a gente possa se ajudar, né? A gente, mas é concorrência. Gente, tem espaço para todo mundo, né? E quanto mais diferente a gente puder ser dentro do nosso nicho, da nossa área, quanto mais a gente puder agregar, é o cliente também que está ganhando, né? Que está se beneficiando, é o público que consome esse produto ou serviço que também está tendo um algo a mais de poder se beneficiar, né, dessa troca. E são os mentores, né, Aline? Até desculpa te interromper, mas eu penso também assim, quem são os meus mentores? O networking, tu vai fazer essa troca justamente buscar pessoas, referências de pessoas que já trilharam o caminho que a gente quer trilhar. Então, quem hoje são os empreendedores dentro da minha área que obtêm sucesso com sua prática, com seu fazer, o que eu posso aprender com eles? E é nos conectar, seja num livro, seja num filme, num vídeo, num canal do YouTube, é essa conversa que a gente está tendo aqui. Como eu posso me beneficiar da palavra de pessoas que já fizeram o que eu quero fazer, né? Então, hoje, a tecnologia favorece muito isso, coisas que antigamente a gente tinha uma barreira física, não existe mais. Então, não tem desculpas para que a gente não possa ampliar esse leque de relacionamento. Até porque, como é diferente da teoria para a prática, né? Então, a gente estuda uma vida inteira, só que é a partir da nossa prática, da nossa experiência, que a gente vai realmente entender e compilar essas duas, né? Os dois pontos, e na troca, como isso se agrega, né? Porque então a gente poder pensar juntos, falar, se conectar, às vezes até por uma indicação, e depois também poder pensar juntos, isso que tu falou, né? Os mentores. Que bacana, porque eles já têm a experiência, né? Que a gente talvez nunca encontre nos livros, né? Ou na parte teórica, porque ali tem a experiência vivida. E é lógico que tu vai adaptar depois para tua realidade e tu vai tentar, né, ver o que se encaixa ou não, mas poder estar ali e escutar e pegar um pouquinho daquela bagagem é como é enriquecedor, né? Sabe que eu abri uma enquete há um tempo atrás no Elas Podem, perguntando qual era o assunto que elas gostariam de ver aqui.
Eu disse, eu vou me propor a fazer todos, né? Gravar todas as sugestões. Mas o que mais entrou foi empreendedorismo feminino e mercado de trabalho feminino para as mulheres também. Então, eu disse, eu estava conversando acho que com a Ana, vou ter que gravar mais de um podcast sobre isso, porque Com certeza. muita gente pediu, muita gente. Então, vocês veem que realmente daqui a pouco as mulheres estão querendo empreender ou estão empreendendo, mas falta de repente o network, falta o mentor, né? Falta alguém ali do lado. A gente sempre comenta, Ana, como é solitária a função de empreender. E como é bom quando tu tem alguém do teu lado para trocar uma ideia, né? Além de daqui a pouco eu brinco, falei antes, não era uma boa ideia. Daqui a pouco, se tivesse alguém ali, já teria me dito na hora. Nossa, isso aí é um horror, né? Então, como é legal tu ter uma rede de apoio, né? Nos ouvir, ter como faz a diferença na vida da gente. Acho que não só das mulheres, eu acho que de todos, né? Acho que isso é uma coisa que o nosso município acaba ficando carente, né? Gurias, quando há a oportunidade, né, o papel de liderança feminina ele costuma ser muito forte dentro das empresas, até pela questão que a mulher ela é mais acolhedora, né? Tu falou antes que eu sou o coração, então a gente vê esse papel de acolhimento mais das mulheres. Então, qual que vocês acham que são as maiores vantagens das mulheres nessas lideranças? Quer começar, Ellen? Vai lá, Nath. Fiquei pensando aqui ainda. Então, vamos lá. Acho que as mulheres, elas empreendem já desde sempre quando a gente cuida da nossa casa, cuida dos filhos, e assim são vários, né, várias frentes de atuação. Então, eu acho que a questão da intuição feminina é uma questão bem importante. Acho que os papéis de liderança, né, com mulheres se beneficiam muito dessa capacidade intuitiva que a gente sabe ser maior nas mulheres, essa dedicação, né? Acho que esse olhar mais quase que 360 que a gente tenta abranger. Mais coisas, porque justamente é isso que o nosso dia a dia nos impõe hoje, né? A gente tem uma casa, tem a família, tem marido, tem, né, o marketing da empresa, o financeiro, e a gente circula assim nessas áreas todas. Eu acho que esse olhar amplo e essa capacidade mais intuitiva, eu acho que beneficia muito o papel de liderança quando exercido por uma mulher. Eu também acho que a gente precisa acreditar mais na nossa intuição, porque ela geralmente não falha, né? Verdade. Falou nesse olhar, né, 360, e porque nisso que vocês trazem da intuição, né, penso que talvez seja um pouquinho do que eu estava pensando, que diz de um olhar mais humano, diz de tu poder olhar para todas as esferas e tentar buscar um diagnóstico. Às vezes, e daí me perdoem os homens, né, não sei, já é uma coisa um pouco mais prática, porque é deles, né, da estruturação do Sim. masculino, essa coisa um pouco mais prática. E eu acho que também da nossa história de ter que construir, de ter que olhar, de trazer um diagnóstico para aquilo ali, né? De poder olhar qual é o problema, o que está acontecendo, os funcionários, o que está acontecendo o meu cliente. Então, tentar considerar todas as esferas, né? Não é, a gente precisa olhar isso aqui, isso é um problema. Vamos resolver esse problema. Mas por que desse problema, né? O que está ocasionando esse problema? Então, poder pensar e de uma forma mais global. Eu acho que isso é uma característica mais do feminino, né? Que é um pouquinho dessa característica mais humana, de daí então considerar as outras pessoas que estão na volta, como essas pessoas também estão, né? O que a gente pode fazer de poder escutar então essas outras pessoas, né? Poder tentar identificar ali o que está acontecendo, né? Acho que é isso. Ellen, Eu. a gente sabe que empreender é uma carga grande, principalmente para as mulheres, né? Porque elas acumulam funções, como a gente já vem falando, tu tem a casa, tem os filhos, tem a tua empresa. E de que forma as mulheres podem se manter saudáveis emocionalmente? Até a Nath falou ali da importância de tu se manter saudável, né? Mentalmente saudável nesses processos. Então, como que essas mulheres podem se manter saudáveis?
fazendo terapia. É verdade. Vamos vender o peixe, né? É uma piada, não é, né? Eu até estava falando com a Aline e com a Ana hoje mais cedo, porque eu tento tomar um cuidado para não ser aquelas psicólogas chatas que ficam falando só nisso e tentando convencer todo mundo a fazer psicoterapia. Mas, enfim, por que eu trouxe essa questão, né? Tentando fugir da minha regra de não induzir todo mundo a fazer, né? Convencer. Porque nas escutas, né, das mulheres que empreendem, que são mães, que são donas de casa, que são esposas, que são amigas, que tentam esse compilado de coisas e tentam fazer no seu máximo, né, dar o seu máximo para todas as esferas, a culpa vem e atravessa de uma forma muito forte. E é o que mais acaba abatendo essas mulheres, né? E como isso, às vezes elas super funcionam, né? Acabam desempenhando os seus papéis ali, né? Constantemente, diariamente, porque principalmente quando se tem filhos e casa, é uma demanda e é uma convocação diária, tu não tem como não fazer, né? Numa empresa também, então tem aquilo que, a partir do momento em que tu se dispõe a fazer, existe uma necessidade de tu estar atuando ali, né? Então, quando a gente começa a se sentir às vezes frustrada e não consegue dar conta daí de tudo, porque a gente não vai dar conta de tudo sempre, a culpa vem e nos massacra muito. E como isso prejudica o nosso emocional, o quanto isso é difícil. E daí o que eu vou poder dizer, né? De conselho, não se culpem, né? Não vamos se culpar. Mas é uma coisa que nem eu consigo. Então a gente precisa poder entender. E às vezes num espaço terapêutico, daí é onde entra, né? O que eu falei de início, somente a partir de um processo analítico a gente vai conseguir se respeitar, né? A gente vai conseguir respeitar os nossos limites, não se frustrar, não sofrer tanto com as frustrações, não entender que uma coisa que deu de errado não é exclusivamente culpa minha, né? Não é eu não lidar tão pro pessoal com essas questões, né? Lidar com as frustrações que são inerentes a toda essa problemática quando eu me disponho a fazer tantas coisas, é meio lógico que nem todos os dias eu vou estar bem em todas, eu vou ter que um pouquinho investir em algum dia mais numa esfera e menos na outra, e tá tudo bem, né? Só que como esse processo de se permitir, de se respeitar os limites é difícil, né? Então, eu acho que se tem uma dica, eu acho que é essa, poder olhar para essa questão, assim, né? De não se cobrar tanto. Eu aprendi a... Aprendeu? Aprendi. Não, a me acolher, na verdade. Bom. A me acolher. Porque as pessoas geralmente perguntam, como que tu dá conta de tudo? Mas eu não dou. Pode parecer que eu dou. Na verdade, eu não dou conta de tudo ao mesmo tempo. Sim. Né? Eu dou conta daquilo que no momento é o mais importante. E quando eu aprendi a me acolher, né? Ficou mais leve, porque eu gosto de dar conta de tudo. Eu acho que todos nós gostamos, a gente quer dar conta de tudo. Mas chegou um momento que eu percebi que era humanamente impossível e que eu não ia dar conta. Então hoje eu estou focada nisto, né? Hoje o dia é de gravação. Eu estou focada aqui, minha cabeça está aqui. De tarde, se eu for trabalhar em outro projeto, eu vou focar naquele projeto. Se é um domingo que eu tirei para ficar com as crianças, eu nem pego o celular. A gente larga o celular para ficarmos juntos. Então, aprendi a dar 100% de mim na minha prioridade do momento. E quando eu consegui me acolher, ficou mais leve. Porque eu acho que falta um pouco disso para nós, né? Sim, perfeito. Gente, eu não dou conta e tá tudo certo. Não dou conta de tudo mesmo e tá tudo certo. A gente não precisa dar conta de tudo o tempo todo. Saber o que pesar em cada momento, né? O que E às vezes medir. eu vou falhar e tá tudo bem, né? Pelo Como é menos difícil a vivemos gente melhor, poder né? lidar com a falha, né? Às vezes a gente vê que a nossa cabeça tá cansada, que às vezes a gente não vai ser a melhor mãe naquele dia, que às vezes a gente não vai conseguir ser a melhor esposa, a gente não vai conseguir ser a melhor profissional, né? E poder entender que bom que às vezes se isso tá se repetindo é porque tá em exagero, né? Por que que eu fiz a brincadeira, né? Aprendeu porque como é difícil, né? Como é difícil.
difícil, é muito difícil. Mas eu tinha muita dificuldade de me acolher, né? Eu acolhia os outros, Sim. eu acolhia as crianças, mas quando eu precisava de acolhimento, eu me cobrava, eu não me acolhia. Então e ainda hoje é mais fácil, não, né? Mas foi muito desafiador para mim conseguir me perdoar, né? Não, tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo bem, tá tudo certo. Era um mantra que eu repeti, inclusive, exatamente isso, tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo bem, tá tudo certo. E eu hoje já é mais fácil. Ah, mas não existe cobrança? Claro que existe, gente. Mas hoje eu consigo lidar melhor com isso tudo que se desenha na vida da gente, que é difícil, né? É difícil, vamos lá, né? O trabalho é uma parte da nossa vida, não é o todo. E nem pode, E nem né? pode ser. Ele é tão importante quanto esse autocuidado, esse momento de acolhimento de família e as outras coisas que englobam o nosso dia a dia, né? Eu acho que tem uma autocobrança, sim, e um medo de julgamento, Também né? acho. Mas a verdade é que quem está nos julgando? Acho que nós mesmas, Ah, né? O tempo todo a Aham. gente, enquanto a gente está tentando apontar para o outro, mas a gente está apontando Pra para nós. nós mesmas, né? Então, vamos lá, é autoconhecimento, é terapia, sim, É. né? É poder repensar e estar em contato com todas essas partes, né? Da cobrança, da culpa, de se acolher, né? De relaxar, descansar, mas é um exercício contínuo, Contínuo. E por que da contínuo. terapia, né? De tu poder se perguntar por que tu te cobra tanto, então, né? Por quê? Né? E da onde vem essa necessidade de ser 100% em tudo, né? Uhum. Por que a gente não pode falhar se a gente nasce falhando já? Como assim a gente não se permite isso? A gente tem que se permitir, né? Uhum. Gurias, a valorização da mão de obra feminina, ela também é muito importante, né? Porque a gente sabe que as mulheres passam por fases, e às vezes vem filhos, e às vezes vem licença maternidade, né? Como é essa valorização, Nath, na tua empresa? Hoje, então, a gente tem o Guilherme como sócio proprietário da empresa, mas o meu time é de mulheres, né? Neste momento, quadro da Santa Praia. Então, nós somos em 6 mulheres e o Guilherme, ele que lute, Ele né? que lute! Eu pensei a mesma coisa. Ele que lute. Mas a valorização, acho que a gente traz muito essa questão da escuta, né? De poder entender. A gente tem que fazer uma diferenciação, sim, do que são as demandas da empresa, o que é a saúde do negócio e aquilo que a empresa precisa, mas ao mesmo tempo equilibrar com as demandas dos funcionários, porque a gente passa a maior parte do nosso dia dentro da empresa. Então, a importância desse ambiente ser um ambiente gostoso de trabalhar, né? Um ambiente que facilite essas trocas. É inevitável que alguém que venha de casa com alguns problemas não reflita isso dentro da empresa. Então, de que forma a gente está preparado para ajudar o funcionário a superar alguma dificuldade da sua vida pessoal para que ele possa performar melhor dentro do ambiente de trabalho, né? E acho que tudo isso é uma valorização, né? Ter esse espaço de escuta, de poder identificar também o perfil de cada uma das pessoas, né? Porque vamos lá, muitas vezes a gente entra na empresa por uma porta, mas ao longo do caminho a pessoa mostra que tem competências para outras atividades, né? Então, realocar ou reestruturar as atividades faz parte de valorizar o potencial dessa pessoa. Não adianta eu querer insistir que vamos trabalhar com vendas e vai ser sempre, você vai ter que ser uma vendedora, se a pessoa daqui a pouco demonstrou que tem mais habilidades para organização, para planilhar, para contabilizar. Então, está muito ligado assim, à escuta, a poder entender o perfil de cada uma, né, de poder auxiliar e ajudar que essas mulheres também se descubram, né, novos desafios dentro do trabalho, né, é uma constante, acho, dentro da empresa, assim, a gente busca delegar as atividades para que elas possam também se desafiar e trazer a contribuição de cada uma dentro da empresa. Hoje a gente está passando assim por esse processo de maturação, então a loja está, né, digamos ali, 9 anos, já é quase uma pré-adolescente. Então, claro que tem toda essa caminhada, né? A gente tem pessoas que estão há mais tempo com nós, outras que entraram esse ano, né? Mas, por exemplo, quem está mais tempo com a gente
A gente busca não só uma valorização, né, que a gente diz assim em termos de um ganho financeiro, mas também um espaço maior dentro da empresa. Quais são as novas responsabilidades, Uhum. né? Porque a gente precisa de apoio, a gente não cresce sozinho, É né? verdade. Então a gente precisa ensinar, mostrar um caminho, apresentar uma nova possibilidade. E hoje são mulheres e mulheres batalhadoras, né? Temos mulheres na loja hoje que têm a sua vida pessoal, têm família e estão lá, estão trabalhando, estão servindo o cliente, estão muito conectadas com o propósito da empresa. E acho que tudo isso reflete muito desse estilo de gestão, né, que a gente adotou. Uhum. E qual a importância de um bom time? Uau! Vamos lá, o nosso bem mais precioso hoje é o nosso cliente, né? Uhum. E o meu time, ele está em contato direto com o cliente. Então, a equipe, ela vai definir esse rumo que o negócio vai tomar no dia a dia. Elas estão atendendo as dores do Uhum. cliente, o problema, o cliente que chega até a loja hoje, qual é essa necessidade? A minha funcionária, a vendedora que vai atender, que vai ser a consultora daquela pessoa, tem que estar capacitada para fazer uma escuta, ou para entender essa demanda, ou para repassar para nós assim, não, eu tive dificuldade, o cliente me apresentou uma questão nova, né? Ou a gente não está tendo um produto que tá sendo Uhum. pedido. Então, digamos assim, que o que chega até nós é por conta desse time, Uhum. muito, Que é a cara da empresa? que é a cara da empresa, que reflete a cultura da empresa. Uhum. Né? Então, assim, por mais que hoje eu e o Guilherme estamos presentes na loja, no nosso modelo de negócio, a gente faz parte do quadro de funcionários, Uhum. então a gente está ali, a gente acompanha muito do dia a dia. Muitas vezes o que o cliente traz, ele traz para a equipe e não para nós diretamente, Uhum. né? E aí eu acredito que enquanto o cliente está trazendo é porque ele ainda acredita também na empresa, que essa Sim. empresa vai poder me atender em algum momento, que essa empresa é a que eu gosto de, né, de me relacionar, de comprar. Então é fundamental, uma equipe assim é, digamos, é boa parte do negócio, se não é quase o todo, Todo. né? Porque é uma importância e eu sou muito grata, eu sou muito grata à equipe, a todas as pessoas que já trabalharam comigo, na verdade, né? Uhum. Porque nesses 9 anos, como a gente trabalha com temporada de verão um time maior, muitas vezes a gente tem vagas temporárias, né? Infelizmente a gente não consegue absorver todo mundo ao longo do tempo, e tem pessoas também que muitas vezes estão ali para aumentar sua renda, para fazer um extra, Uhum. então que também não tem esse interesse em dar sequência. Mas todas essas pessoas contribuíram muito para a loja ser quem a loja é hoje, Uhum. para a gente atingir esse grau de maturidade ali da pré-adolescência, né? Que a gente diz. Então, eu sou bastante grata e acho que as meninas sabem disso também, porque eu faço questão de verbalizar, né? Eu sou o tipo de pessoa que gosta de elogiar. Eu gosto de elogiar principalmente outras mulheres, Uhum. né? E gosto também de fazer essa troca. Bom, quando algo precisa ser corrigido, rapidamente a gente corrige. Uhum. Mas assim, as meninas sabem que hoje esse é meu estilo de trabalho, né? Quando o cliente elogiou, uma coisa legal aconteceu, a gente precisa repassar, a gente precisa Uhum. reforçar essa cultura do elogio, de que às vezes o óbvio tem que ser dito, porque, Uhum. ok, você está ali para fazer isso, mas você fez bem, show, parabéns, vamos lá, é isso mesmo, né? Uhum. É reforçar aquele comportamento que a gente quer que se mantenha. E tu falou ali de corrigir rapidamente, eu sempre falo, ninguém tem compromisso com erro, né? E Uhum. eu não tenho compromisso com erro. Tá errado, me fala. Quanto antes vocês me Antes, falarem que tá errado, antes eu consigo corrigir o erro. perfeito. Então, ninguém tem compromisso com o erro, né? Cheguem, falem, a gente corrige rapidamente. Nath, muitas empreendedoras estão surgindo, muitas empresas estão começando. Acho que o pós-pandemia também impulsionou com que muitas pessoas saíssem da casca, né, se redescobrissem. Qual o conselho que tu daria hoje para aquelas mulheres que estão começando, né, cheias de sonhos e de vontade? Gente, eu acho que assim, ó, tudo que acontece na nossa vida acontece primeiro dentro da nossa mente. Então, o sonhar, ele é fundamental
para a gente dar o primeiro passo. É o que eu quero, o que eu almejo, né? A gente pode criar uma realidade dentro da gente e o universo vai se dar conta de colocar o chão para a gente trilhar esse caminho, né? Então, acho que sim, sonhar é fundamental, acreditar na gente, no nosso potencial. Nos prepararmos, porque sim, existem dificuldades e a gente vai ter que lidar com elas, né? Então, estudar, entender o mercado, estar em contato com outras pessoas que fazem o negócio, como fazem, né? O que que eu preciso saber. E eu diria também que é bem importante, assim, comece com o que você tem hoje. É Não ótimo. espere ter algo para começar, para dar o primeiro passo. Ai, quando eu abri a loja era de um formato, ela tinha uma configuração. Uhum. A loja precisou caminhar 6, 7 anos para a gente começar a reformar hoje para ela ter a cara que eu gostaria que ela tivesse lá no início, Uhum. né? Mas é pé no chão. A gente foi fazendo um passinho de cada vez, foi estruturando, mas a gente não disse assim, vamos abrir a loja quando nós tivermos condições de deixar essa loja do jeito que a gente quer. Uhum. Não, a gente começou com o que a gente tem. E muitas vezes eu vejo que as pessoas colocam empecilhos para começar, para dar o primeiro passo. Ainda não fiz, porque não chegou o momento, porque tem uma crise, porque deu esse problema, porque eu não vou conseguir, porque. Gente, para cada dificuldade existe uma solução, né? Mas o começar essa coragem, vencer esse medo é fundamental para o primeiro passo. Eu também acho. Que bacana isso, né? Porque a gente tirar do ideal e colocar no real e iniciar de algum ponto, né? Tu não vai começar já estruturado, já ofertando o melhor, né? Com as coisas já prontas, porque é uma construção. Então tu vai começar do pouco, daquilo, o que tu tem é o teu sonho, é o teu desejo, é tu poder acreditar naquilo ali, né? Que é a primeira coisa, eu também super concordo. Eu acho que a gente poder investir num sonho, porque eu penso que tudo que a gente faz com amor e com desejo, quando a gente investe, dá certo, né? Perfeito. Uhum. Porque o que torna as nossas diferentes habilidades, assim, porque tu é boa numa coisa, tu é boa em outra coisa, eu sou boa em outra coisa. Uhum. Então, o que vai determinar tudo isso é o quão de amor e eu emprego nisso, né? Eu colocar o meu diferencial naquilo que eu tô fazendo, porque senão fica mais do mesmo, todo mundo vai tentar fazer a mesma coisa, todo mundo vai ofertar a mesma coisa, né? Então a gente poder acreditar naquilo que a gente tem de diferente, naquilo que nos move, naquilo que é do nosso desejo, né? E poder investir, né? Sonhar realmente primeiro, depois tirar do ideal e colocar no real e começar do zero, na maioria das vezes, né? Mas, gurias, as duas que são psicólogas, né? A gente vê, eu também sempre digo, um é melhor do que zero, Uhum. né? Um é melhor do que zero. Ah, não dá para ser o 10 que eu queria, mas vai ser o 1. Uhum. E eu já dei o primeiro passo, eu não tô mais onde eu estava antes, né? Quando eu comecei. Qual a dificuldade, ou qual o maior obstáculo que as pessoas enfrentam para romper essa barreira da inércia? Né? Porque elas ficam ali, elas não conseguem, né? A gente vê muitas pessoas querendo empreender, querendo dar um primeiro passo, querendo começar uma faculdade, querendo mudar de cidade e elas não conseguem romper os ciclos, né? Ou dar esse primeiro passo. Qual é a maior dificuldade? O que me ocorreu agora foi acreditar em si, né? Eu penso Eu que acho que passa por eu isso. acho que é muito a primeira coisa, talvez, né? E existe uma dificuldade muito grande, né? Às vezes a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Uhum. Então, de tu acreditar que uma coisa que tu vai fazer, ah, ela pode dar certo, né? Se Uhum. tu te dispor a fazer. Só que, claro, quando a gente fica pensando lá no ideal, na coisa pronta, na tua loja que já está consolidada, mas porque ela tem há 10 anos, né? Exato. Eu não vou conseguir, de repente, lidar com o meu início, né? Mas então a Uhum. primeira coisa eu penso que seja acreditar, mas eu acho que é a parte mais difícil, né? De Uhum. poder acreditar que, bom, tu tem um diferencial, não é a mesma coisa do que o outro tá fazendo, Uhum. né? É como tu vai fazer, é o teu jeitinho que tu vai colocar, né? É a tua personalidade, os teus registros, então tu oferta e tu faz a partir da tua construção. Uhum.
Perfeito, eu acho que é muito bem colocado, né? E a gente tem uma cultura do medo, um medo de arriscar, um medo de fazer e de ser julgado, né? E acho que isso nos imobiliza muito, assim, nos deixa assim nessa inércia, nesse não, mas e se não der certo? Mas o que que pode dar errado? E o que que eu vou fazer para não dar errado, né? Vamos lá, voltamos àquelas perguntas iniciais de uma preparação, de um planejamento, né? E se muitos dos e se's a gente não vai ter a resposta, né? Mas a gente precisa acreditar em nós, no nosso potencial. Exatamente isso. E Nath, já né, estamos no final. Última perguntinha, então. O que que tu não abre mão na tua vida hoje? Se eu fosse escolher uma palavra, é saúde, né? É saúde, mas aí a gente fala de saúde física, a gente fala de saúde emocional e a gente fala de espiritualidade também. Porque a gente precisa ter tudo isso, né? Digamos assim, para ter um equilíbrio, né? Eu não abro mão de treinar, de me alimentar de forma saudável e de me manter conectada com o meu eu superior, com essa energia, né? Como as pessoas, diferentes formas de chamar, mas não abro mão de me conectar com Deus e de manter minha espiritualidade em dia. Em algum momento, eu também aprendi que essa questão da saúde, de treinar, das nossas escolhas, muitas vezes é isso que vai nos colocar numa posição competitiva diferenciada. Porque se a gente está bem, se a gente está forte, né, se a gente está nos sentindo com energia, né, vindo de uma boa alimentação, vindo de um treinamento, de um condicionamento físico, se a gente está conectado com Deus, a gente está com a nossa intuição aberta e a gente está com mais coragem para enfrentar. Tem várias situações do dia a dia que simulam as situações que a gente enfrenta na empresa, né? Então, essa questão da constância, da persistência, da força, dos nossos motivos, dos nossos propósitos, eu acho que isso tudo se resume a buscar essa saúde, né? Acho que é um diferencial competitivo, né, muito grande e é algo assim que eu não abro mão de jeito nenhum, né? Tu precisa estar forte para tolerar a crise que vai acontecer em algum momento, os Perfeito. momentos, alguma barreira, alguma dificuldade, né? Se tu não tá forte para poder tolerar e, né, e suportar isso, fica muito mais difícil, né? Fica muito mais difícil. Gurias, considerações finais? Hoje a gente conversou, hein? Já veio todos os gestos ali da frente. Eu fiquei pensando, Aline, no interessante, assim, né? Na enquete ter aparecido tão forte isso, Foi. né? Não seria uma coisa que iria me ocorrer de ser na maioria, por exemplo, Foi a né? maioria. A gente pensa em tantos outros assuntos, né? E é uma coisa que o que de repente está nessa curiosidade, né? O que as pessoas querem ouvir? O que essas mulheres, né, anseiam, né, quando se fala em empreendedorismo? E a única coisa, e eu já falei, agora eu vou me repetir, mas de poder olhar para dentro, se perguntar o que dá sentido à minha vida, o que eu gosto de fazer, e tu encontrar alguma coisa, né? Se o desejo é empreender ou é me colocar no mercado de trabalho, então tu poder olhar para aquilo que é só teu, né? Que é só teu, que vai fazer o diferencial e tu poder, bom, colocar em prática e acreditar naquilo ali, mas sempre se perguntar o que me deixa feliz, o que me dá tesão, o que eu tenho vontade de fazer, o que eu gosto de fazer, o que eu sei fazer de melhor, né? E poder acreditar. Mas sempre, gente, eu tenho para minha vida, assim, é a questão da constância, porque, bom, e isso porque na minha prática profissional eu precisei ter muito, né? A clínica, ela oscila, né? Hoje em dia eu já, graças a Deus, não mais, porque eu tô há quase 10 anos também, né? Nós batemos aí. Estou há quase 10 anos já na cidade, então hoje em dia eu tenho é um pouco mais estável isso. Mas a clínica por si só, né? Ela costuma oscilar muito. E a maioria, se depender das pessoas que venham dizer, né?
faz um concurso, vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. Por quê? Porque parece que existe uma necessidade de ter algo fixo, né? Algo certo. E no início, sim, né? Porque que nem no nosso podcast do ao vivo desse mês, ainda foi falado, né? Existem os boletos para pagar. Verdade. E no início da minha profissão, sim, né? Eu trabalhei no conselho tutelar, a gente tenta, né? A gente busca aí alternativas, mas o meu desejo, o meu sonho sempre foi clinicar, sempre foi ter o meu espaço, né? De escuta, dentro da psicanálise, poder olhar para isso dessa maneira, né? E chegou um ponto da minha vida que eu disse, não, eu vou apostar nisso. A minha supervisora, ela disse, Ellen, enquanto tu estiver investindo a tua libido em tantas coisas, tu não vai fazer dar certo a tua clínica, porque tu tá dividindo aí a tua libido, né? Então tu coloca lá, É verdade. e para te fazer dar certo a tua clínica, tu vai precisar investir toda a tua libido ali. E foi o que eu comecei a fazer. Então, precisa dessa constância, tu precisa acreditar naquilo que tu tá fazendo, né? E se manter firme. Vai ter épocas melhores, vai ter épocas piores, né? E é super natural. Isso faz parte do processo. Faz parte do processo de tu te consolidar naquilo ali, né? E de tu fazer aquilo acontecer. Não vem pronto, né? A Santa Praia não veio pronta, Não veio né? pronta. Hoje a Santa Praia é aquilo que vocês fizeram dela, né? Perfeito. Eu achei muito legal esse nosso bate-papo, né, Aline? Acho desde o início, quando a Aline me convidou, eu fiquei pensando assim: a Aline, na verdade, é um modelo de empreendedorismo feminino, né? Para mim, ela é um modelo. Então, tá nesse. Experiência, né? Exato, tá nesse lugar de convidada para falar da minha experiência. Também fiquei bastante lisonjeada, né? Fiquei bem feliz, porque realmente, assim, a gente tem uma história, a gente tem uma bagagem, a gente tem os nossos desafios. E é tão bom quando a gente compartilha e consegue inspirar alguma pessoa, né? É verdade. Quando a gente divide e alguém diz assim, poxa, mas ela conseguiu, eu acho que eu também vou conseguir. Ela passou por isso, né? Olha como ela fez. E justamente acho que essa é a principal contribuição, né? De poder inspirar pessoas a se desafiarem, a fazerem o seu espaço, né? Eu acho isso muito legal e acho que como consideração final, assim, como empreendedora dentro da cidade e tendo a empresa e tendo, enfim, conquistado esse espaço, o qual a gente é muito grato. Eu me coloco à disposição de outras empreendedoras, de outras colegas que ou estão na mesma área ou áreas diferentes para a gente conversar. Para a gente conversar, porque é sobre isso, né? A gente veio na nossa conversa falando sobre isso, sobre essas trocas, né? Então, muitas vezes, a gente precisa estar fornecendo esse apoio. E eu estou aberta para apoiar, para conversar, para dividir também, para aprender com quem quiser trazer aí sua experiência. Ai, que lindo! Nós já estamos, então, nos despedindo, né, gurias? Quero mais uma vez agradecer aos nossos apoiadores, Sal da Terra, Pub 36, Dona da Praia, Ana Help Store, Inventar Comunicação e Hoffman Odontologia e Saúde. Muito obrigada, gurias! Eu amei ter vocês aqui! Nós já estamos nos despedindo, nosso tempo já estourou. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal no YouTube, corre lá, se inscreve, ativa o sininho, curte esse episódio, que assim o algoritmo do YouTube vai entender que ele é legal e vai chegar a mais mulheres ainda. E também curte a nossa página no Instagram, @elaspodem e como podem. A gente se despede por aqui e até a próxima quinta-feira. Beijo, tchau, pessoal! Tchau.